Você está ouvindo no canal Conta um Conto, O Medo à Espreita, de Howard Phillips Lovecraft. Fique agora com o vídeo 2. Capítulo 3. O que significava o clarão vermelho. Na noite tempestuosa de 8 de novembro de 1821, com uma lanterna projetando sombras espectrais, ali estava eu cavando, solitário e embrutecido, a sepultura de Jane Martency. Começara a cavar à tarde, porque a tempestade estava se formando, e agora que escurecera e a tempestade desabara sobre a folhagem densa, eu estava contente. Creio que minha mente ficou um tanto perturbada pelos fatos desde 5 de agosto. A sombra diabólica no solar, a tensão geral e o desapontamento e aquilo que ocorrera na vila durante um vendaval em outubro. E depois de aquilo, eu havia cavado uma sepultura para alguém cuja morte eu não pudera compreender. Sabia que os outros também não poderiam, e por isso os deixei pensar que Arthur Murrow se perdera. Eles o procuraram sem nada encontrar. Os poceiros poderiam ter compreendido, mas não ousei apavorá-los ainda mais. Eu próprio me sentia curiosamente insensível. Aquele choque no solar havia produzido alguma coisa em meu cérebro, e tudo em que eu conseguia pensar era procurar um horror que agora havia adquirido uma estátua cataclísmica em minha imaginação. Uma procura que o destino de Arthur Murrow me fizera jurar que manteria secreta e solitária. O cenário de minhas escavações sozinho teria bastado para acovardar qualquer pessoa comum. Árvores primitivas, apavorantes por seus descomunais tamanhos, idade e aspecto grotesco, me espreitavam como pilares de algum diabólico templo druídico, abafando a tempestade, aplacando o vento mormente e deixando passar um pouco de chuvas apenas. Além dos troncos lacerados do fundo, iluminados pelos fracos lampejos filtrados dos relâmpagos, erguiam-se as pedras úmidas, cobertas de era do solar deserto, enquanto, um pouco mais perto, estava o abandonado jardim holandês, cujos passeios e canteiros se encontravam infestados por uma vegetação hipertrofiada, fétida, fúngida e esbranquiçada, que jamais vira a luz plena do sol. E mais perto ainda, havia o cemitério, onde as árvores deformadas projetavam galhos insanos, quando suas raízes deslocavam as lajes profanas e sugavam o veneno do que jazia embaixo. Aqui e ali, por baixo da mortalha de folhas pardas que apodreciam e se putrefaziam na escuridão da mata antediluviana, eu podia divisar os contornos sinistros de alguns daqueles outeiros baixos que caracterizaram a região trespassada pelos raios. A história me conduziu a essa sepultura arcaica. A história, de fato, era tudo o que me restara, depois de tudo mais terminar em zombeteiro satanismo. Eu agora acreditava que o medo à espreita não era algo material, mas um fantasma com presas lupinas que cavalgava o relâmpago no meio da noite. E acreditava, em virtude de todo o folclore local, que havia desenterrado na busca junto com Arthur Murrow, que o fantasma era de Jane Martency, morto em 1762. Este era o motivo para estar cavando estupidamente em seu túmulo. O solar Martency fora erguido em 1670 por Gerrit Martency, um abastado mercador de Nova Amsterdã que não gostou da passagem do poder para o domínio britânico e havia construído aquele faustoso domicílio num cume arborizado remoto,
cujas intocada solidão e insólita paisagem o agradaram. O único contratempo importante do lugar eram as violentas tempestades de verão. Ao escolher a colina e construir o seu solar, Miriam Martense havia atribuído essas frequentes irrupções naturais a alguma peculiaridade do ano, mas com o tempo ele percebeu que o local era especialmente propenso a tais fenômenos. E por fim, considerando que as tempestades eram uma ameaça à sua própria vida, adaptou um porão, onde poderia proteger-se de suas ocorrências mais violentas. Sabe-se ainda menos dos descendentes de Gerrit Martense do que dele próprio, pois todos foram criados no ódio à civilização inglesa e educados para evitar os colonos que a aceitavam. Sua vida era muito reclusa, e as pessoas diziam que, por causa do seu isolamento, eles tinham se tornado pessoas de poucas palavras e difícil compreensão. Ao que parece, todos eram portadores de uma peculiar semelhança hereditária de olhos, tendo geralmente um olho azul e o outro castanho. Seus contatos sociais foram ficando cada vez mais raros, até que eles finalmente deram para se casar com a numerosa população servil que havia na propriedade. Muitos degenerados da populosa família cruzaram o vale e mesclaram-se com a população mestiça, que viria mais tarde a gerar os desgraçados poceiros. O resto havia se aferrado com teimosia ao solar ancestral, encerrando-se cada vez mais no clã e desenvolvendo uma reação neurótica às frequentes tempestades. A maior parte dessas informações veio ao mundo por meio do jovem Jean Martense, que, movido por algum tipo de inquietação, alistou-se no exército colonial quando as notícias sobre a Convenção de Albany chegaram a Tempest Mountain. Ele foi o primeiro dos descendentes de Gerrit a ver alguma coisa do mundo externo e, quando voltou, em 1760, depois de 6 anos de campanhas militares, foi odiado como um intruso por seu pai, seus tios e seus irmãos, apesar de ter os olhos desiguais dos martenses. Ele já não poderia compartilhar as peculiaridades e preconceitos dos martense, e as próprias tempestades da montanha não conseguiam inebriá-lo como antes. Seu ambiente agora o deprimia, e ele chegou a escrever muitas vezes a um amigo de Albany sobre os planos para deixar o abrigo paterno. Na primavera de 1763, Jonathan Gifford, o amigo de Albany de Jean Martense, ficou preocupado com o silêncio de seu correspondente, especialmente por causa das condições e disputas no solar martense. Decidido a visitar Jean em pessoa, partiu a cavalo para as montanhas. Seu diário afirma que ele chegou a Tempest Mountain em 20 de setembro, encontrando o solar em avançado estado de decrepitude. Os soturnos Martense, cuja aparência de animal sujo o deixou chocado, disseram-lhe com sons guturais entrecortados que Jean havia morrido. Insistiram em que ele fora atingido por um raio no outono anterior e agora estava enterrado atrás dos maltratados jardins. Mostraram a sepultura árida e sem lápide ao visitante. Alguma coisa nos modos dos Martense produziu um sentimento de repulsa e suspeita em Gifford. E uma semana mais tarde ele voltou com uma pá e um enxadão para investigar aquele lugar sepulcral. Encontrou o que já esperava: um crânio cruelmente esmagado por golpes selvagens. E retornando a Albany, acusou abertamente os Martense do assassinato do seu parente. Faltaram evidências legais, mas a história alastrou-se rapidamente por toda a região, e daquela época em diante, os Martense foram colocados em ostracismo pelo mundo. Ninguém queria negociar com eles, e sua propriedade distante era evitada como um lugar maldito. De alguma forma,
eles conseguiram seguir vivendo autonomamente com um produto de sua propriedade, pois as luzes ocasionais que brilhavam nas colinas distantes atestavam a persistência de sua presença. Essas luzes foram vistas até 1810, mas, já perto dessa época, haviam se tornado muito inconstantes, e nesse interim formou-se uma mitologia diabólica sobre o solar e a montanha. O lugar era evitado com redobrada atenção e investido de toda sorte de segredos míticos que a tradição poderia fornecer. Ficou sem ser visitado até 1816, quando a persistente ausência das luzes foi notada pelos poceiros. Nessa ocasião, um grupo fez investigações, encontrando a casa deserta e quase em ruínas. Não encontraram esqueletos por lá. Daí terem inferido que o caso era de partida e não de morte. O clã parecia ter partido havia muitos anos, e os alpendres improvisados indicavam o tanto que se haviam multiplicado antes da migração. Seu nível cultural descera muito, como ficava claro pelos móveis decadentes e a prataria espalhada, que deviam ter sido havia muito abandonados quando os donos partiram. Mas, embora os temidos Martense houvessem partido, o medo da casa assombrada persistiu, e ficou ainda mais forte quando novas e estranhas histórias começaram a correr entre os montanheses. E lá estava ela, deserta, temida e associada ao fantasma vingador de Jean Martense. Lá estava ela, ainda na noite em que escavei o túmulo de Jean Martense. Descrevi minha demorada escavação como estúpida, e assim ela era, de fato, tanto no método como nos objetivos. Não demorou para o esquife de Jean Martense ser desenterrado. Continha agora apenas pó e salitre. Mas em minha gana de exumar o seu fantasma, cavei irracional e desordenadamente embaixo de onde ele fora depositado. Deus sabe o que eu esperava encontrar, porque eu senti apenas que estava escavando a sepultura de um homem cujo fantasma deambulava à noite. E é impossível dizer que profundidade monstruosa eu havia alcançado, quando minha pá e logo depois meus pés desmoronaram solo abaixo. O fato nas circunstâncias era fantástico, pois a existência ali de um espaço subterrâneo vinha confirmar de maneira terrível as minhas loucas teorias. Na pequena queda, meu lampião se apagou, mas tirei uma lanterna elétrica do bolso e avistei o estreito túnel horizontal, que se afastava indefinidamente em ambas as direções. Ele era largo o bastante para um homem esgueirar-se por ele, e conquanto nenhuma pessoa sã teria tentado fazê-lo naquele momento. Eu esqueci o perigo, a razão, a limpeza e minha ânsia obstinada de desvendar o medo à espreita. Escolhendo a direção da casa, arrastei-me com ousadia por aquela cova estreita, contorcendo-me às cegas e às pressas para diante, e só ocasionalmente acendendo a lanterna que conservava estendida à minha frente. Que linguagem poderá descrever o espetáculo de um homem perdido na terra abissal, tateando, contorcendo-se, revirando-se, espremendo-se, arrastando-se como um louco por túneis sinuosos escavados numa escuridão imemorial, sem qualquer noção de tempo, segurança, direção ou objetivo definido? Havia algo de hediondo naquilo, mas foi o que eu fiz. Eu o fiz por tanto tempo que a vida descesse numa recordação distante, igualando-me às toupeiras e vermes das profundezas espectrais. Na verdade, foi por acidente apenas que, depois de curvas intermináveis, balancei minha esquecida lanterna elétrica, fazendo-a reluzir fantasticamente nas paredes de barro endurecido, que se estendiam até uma curva à frente. Eu vinha arrastando-me desse jeito havia algum tempo,
de forma que minha bateria estava quase sem carga quando a passagem se inclinou abruptamente para cima, alterando o meu avanço, e quando ergui os olhos, não estava preparado para o que vi cintilando à distância. 2 reflexos diabólicos de minha bruxuleante lanterna, 2 reflexos brilhando com um fulgor maligno e inconfundível, provocando recordações alucinadas. Parei automaticamente, embora me faltasse cabeça para retroceder. Os olhos se aproximaram, mas eu só pude distinguir a garra da coisa que se aproximava. Mas que garra! Em seguida eu ouvi, muito ao longe lá no fundo, um leve estrondo que reconheci. Era a trovoada selvagem da montanha, elevada a um furor histérico. Eu devia estar me arrastando para cima já havia algum tempo, e a superfície agora estava muito perto. E quando o trovão abafado retumbou, aqueles olhos ainda me fitavam com vaga malignidade. E graças a Deus, eu não sabia então do que se tratava, pois poderia ter morrido, mas fui salvo pelo próprio trovão que a havia conclamado, pois, depois de uma pavorosa espera, explodiu no céu exterior invisível um daqueles frequentes raios do lado da montanha, cujas consequências eu havia notado aqui e ali, como rasgos de terra revolvida e fulguritos dos mais variados tamanhos. E com um furor ciclópico, ele rasgou o chão acima daquela cova abjeta, cegando-me e ensurdecendo-me, mas sem me reduzir completamente à inconsciência. Agarrei-me, espojei-me no caos da terra revolvida pelo deslizamento até a curva que caía sobre a minha cabeça me recompor, e eu pude notar que alcançara a superfície num ponto conhecido, um lugar íngreme, desmaiado, que na encosta sudoeste da montanha fazia uma sucessão de relâmpagos, iluminando o solo revirado, e os restos do curioso outeiro baixo que se estendera na encosta superior. Mas não havia nada naquele caos que assinalasse o local do meu regresso na catacumba letal. Meu cérebro estava em estado tão caótico como a terra e, quando um distante clarão vermelho eclodiu no horizonte meridional, eu mal percebi o horror pelo qual havia passado. 2 dias depois, porém, quando os poceiros explicaram-me o significado do clarão vermelho, eu senti um horror ainda maior do que me havia causado a cova de lama, a garra e os olhos. Um horror maior por suas estarrecedoras implicações. Num vilarejo a muitas milhas de distância, uma orgia de medo suceder ao raio que me trouxera à superfície. E uma coisa indescritível havia saltado de uma árvore para dentro de uma cabana de telhado frágil. Ela havia feito algo, mas os poceiros tinham ateado fogo à cabana antes que ela pudesse escapar. Ela estivera realizando aquilo no exato momento em que a terra desmoronara, sob a coisa com a garra e os olhos. Capítulo 4. O horror nos olhos. Não pode ser normal a mente de alguém que, sabendo o que eu sabia dos horrores da Tempest Mountain, saísse sozinho em busca do medo que estava à espreita naquele lugar. O fato de que pelo menos 2 das encarnações do medo estavam destruídas não passava de uma frágil garantia de segurança física e mental naquele arqueronte. Aquele arqueronte de diabolismo multiforme. Mas prossegui em minha busca com zelo ainda maior à medida que os fatos e revelações iam se tornando mais monstruosos. E quando fiquei sabendo 2 dias depois de meu terrível rastejar por aquela cripta dos olhos e da garra, que uma criatura maligna havia aparecido a 20 milhas de distância, no mesmo instante em que os olhos me fitavam, experimentei verdadeiras convulsões de pavor, mas aquele pavor estava tão misturado com a admiração e uma excitação grotesca que a sensação era quase agradável. Às vezes, na agonia de um pesadelo, quando potências invisíveis nos fazem rodopiar sobre os telhados de curiosas cidades mortas,
rumo ao abismo sorridente de Nis, é um alívio e mesmo uma delícia. Gritar freneticamente e atirar-se junto com o medonho vórtice da sina onírica em qualquer abismo, sem fundo e escancarado que possa existir. E assim foi com o pesadelo ambulante da Tempest Mountain. A descoberta de que 2 monstros haviam assombrado o lugar causou-me um desejo insano de mergulhar na própria terra da região maldita e desenterrar com as mãos nuas a morte que espreitava de cada polegada do solo venenoso. E tão logo me foi possível, visitei o túmulo de Jane Martense e escavei inutilmente onde já havia cavado antes. Um extenso desmoronamento havia apagado qualquer traço da paisagem subterrânea. Enquanto a chuva varrera tanta terra para dentro da escavação, eu não poderia dizer até que profundidade havia cavado no outro dia. E também fiz uma árdua viagem até o vilarejo distante, onde a criatura letal havia sido queimada, sem muito êxito. Entre as cinzas da fatídica cabana, encontrei vários ossos, mas aparentemente nenhum monstro. Os poceiros disseram que a coisa fizera apenas uma vítima, mas nisto eu os julguei imprecisos, pois além do crânio completo de um ser humano, havia um outro fragmento de osso que parecia ter pertencido algum dia a um crânio humano. E embora houvessem visto a rápida queda do monstro, ninguém poderia dizer qual era a aparência exata da criatura. Os que a tinham vislumbrado chamaram-na simplesmente de diabo, examinando a grande árvore onde ela estivera de tocaia. Não pude discernir alguma marca especial. Tentei encontrar uma trilha na floresta escura, mas nesta ocasião não consegui suportar a visão daqueles troncos grossos e doentios ou daquelas enormes raízes serpenteantes que se retorciam de maneira tão maligna antes de mergulharem no solo. E o meu passo seguinte foi vasculhar com atenção microscópica o vilarejo deserto onde a morte comparecera com maior frequência, e onde Arthur Murray vira algo que não vivera para descrever. E apesar de haver me esmerado nas buscas anteriores, agora eu tinha novos dados para testar, pois meu horrível rastejar sepulcral me convencera de que, ao menos uma das fases da monstruosidade havia sido uma criatura subterrânea. E desta vez, no dia 14 de novembro, minha busca concentrou-se nas encostas da Con Mountain e da Maple Hill, com vista para o infausto vilarejo. E dei uma atenção toda especial à terra solta da região do deslizamento nessa última elevação. A tarde de minha busca não revelou nada, e o crepúsculo chegou quando eu estava na Maple Hill olhando para baixo, para o vilarejo e, por sobre o vale, para a Tempest Mountain. O pôr do sol fora estupendo, e agora a lua surgira quase cheia, inundando de prata a planície. A encosta distante e os curiosos outeiros baixos que se erguiam aqui e ali. Era um cenário tranquilo, bucólico, mas sabendo o que ele ocultava, eu o detestei. Detestei a lua zombeteira, a planície hipócrita, a montanha festiva e aqueles outeiros sinistros. Tudo me parecia maculado por um contágio abjeto e inspirado por uma associação espúria que encobria potências ocultas. E então, enquanto olhava absorto para a paisagem luarada, meu olhar foi atraído por alguma coisa singular na natureza e na disposição de alguns elementos topográficos. Sem ter um conhecimento preciso de geologia, desde o início eu me havia interessado pelos curiosos montes e outeiros da região. Havia notado que eles estavam distribuídos em toda a roda da Tempest Mountain. Embora fossem menos numerosos na superfície e na planície do que perto do próprio cume da montanha, onde a glaciação pré-histórica certamente havia encontrado menor oposição para suas caprichosas e fantásticas investidas. E agora,
À luz daquela lua baixa que projetava sombras longas, misteriosas, ocorreu-me que os diversos pontos e linhas do sistema de montes tinham uma relação peculiar com o cume da Tempest Mountain. Aquele cume era com certeza o centro de onde irradiavam, indefinida e irregularmente, as linhas ou fileiras de pontos, como se o objeto solar martense lançasse tentáculos visíveis de pavor. A ideia da existência desses tentáculos provocou-me um calafrio inexplicável, e até parei para analisar seus motivos, para acreditar que aqueles outeiros eram um fenômeno glacial. E quanto mais eu analisava, menos acreditava. E em minha mente recém-desperta começaram a martelar analogias grotescas, horríveis, relacionadas a certos aspectos da superfície e da minha experiência subterrânea. E antes que desse por isso, estava balbuciando palavras desconexas. Meu Deus! Montículos de toupeiras! O maldito lugar deve ser coalhado! Quantos? Aquela noite no luar. Eles pegaram Bennett e Tobey primeiro, um de cada lado. Logo depois eu estava cavando freneticamente no montículo que me ficava mais próximo, cavando com desespero, tremendo, mas quase em júbilo. Cavando até que enfim gritei. Soltei um grito como uma espécie de emoção deslocada quando dei com o túnel, ou a toca, como aquele onde havia rastejado naquela outra noite infernal. E depois disso, lembro-me de ter corrido com a pá na mão. Uma corrida medonha pelas campinas enluaradas, eriçadas de pequenos morros e pelos precipícios doentios da assombrada floresta da encosta. Saltando, gritando, ofegando, rumando para o terrível solar, o solar martense. Lembro-me de ter cavado irracionalmente em todas as partes do porão atulhado de urzes, cavado para conseguir encontrar o cerne e o centro daquele universo maligno de montes. E depois, lembro-me de como ri ao dar com a passagem, a abertura na base da velha chaminé, onde o mato espesso crescia projetando sombras singulares à luz da única vela que trazia comigo. O que ainda restava embaixo naquela colmeia infernal, emboscado e à espera de ser convocado pelo trovão, eu não sabia. 2 haviam sido mortos. Talvez aquilo houvesse acabado com eles, mas havia ainda aquela vontade ardente de atingir o âmago do secreto do medo que, uma vez mais, eu viera a considerar definido, material e orgânico. Minhas indecisas especulações sobre se deveria explorar a passagem sozinho e imediatamente com minha lanterna ou tentar reunir um grupo de colonos para a busca foram interrompidas alguns instantes depois por uma súbita rajada de vento, vinda de fora, que apagou a vela, deixando-me na mais absoluta escuridão. A lua já não brilhava através das trinchas e aberturas acima de mim e, com uma sensação de fatídico alarme, eu ouvi o sinistro e agourento rumor da tempestade se aproximando. Uma confusa associação de ideias apossou-se no meu cérebro, levando-me a caminhar a apalpadelas até o canto mais distante do porão. Meus olhos, porém, não se desviaram em nenhum momento da horrível abertura da base da chaminé, e pude vislumbrar os tijolos derrubados e as luzes doentias quando o brilho tênue dos relâmpagos transpunha a mata externa e iluminava as trinchas do alto da parede. E a cada segundo, uma mistura de medo e curiosidade me consumia. O que a tempestade chamaria? Teria sobrado alguma coisa a ser chamada? Guiado por um relâmpago, acomodei-me atrás de uma densa moita de arbustos que me permitia observar a abertura sem ser visto. E se Deus tiver piedade, algum dia apagará de minha consciência a visão que eu tive e irá deixar-me viver em paz os anos que me restam. Não consigo dormir à noite e preciso tomar soníferos quando troveja. A coisa aconteceu abruptamente, sem aviso. A correria infernal como que de ratos do abismo, remotos e impensáveis,
o arquejar demoníaco e os grunhidos abafados, e então, daquela abertura embaixo da chaminé, a monumental erupção de vida morfética. Uma abjeta maré de corrupção orgânica, mais devastadoramente medonha que a mais negra das conjurações de loucura e morbidez mortal. Espumando, fervendo, borbulhando como a gosma de uma serpente, ela arrastou-se para fora daquela abertura escancarada, espalhando-se como um contágio purulento e escorrendo para fora do porão por cada ponto de saída. Escorrendo para fora para se espalhar pela mata amaldiçoada no meio da noite, disseminando o medo, a loucura e a morte. Deus sabe quantos poderiam haver, deviam ser milhares. Era estarrecedor ver aquela torrente deles sob os clarões intermitentes dos relâmpagos. E quando seu número reduziu-se o suficiente para poderem ser vistos como organismos separados, percebi que eram demônios, ou pequenos macacos cabeludos e deformados, caricaturas monstruosas e diabólicas dos símios. Eram tão abjetamente silenciosos que mal se ouviu um guincho quando um dos últimos desgarrados irou-se com a habilidade de uma longa prática para se servir, de modo habitual, de um companheiro mais fraco. Outros agarravam o que sobrou e comeram com avidez, babando de satisfação. E depois, apesar do susto e da repugnância, minha curiosidade mórbida triunfou. E quando a última das monstruosidades esgueirou-se sozinha daquele misterioso mundo inferior de pesadelo, saquei a automática e disparei nela encoberto pelo trovão. Sombras uivantes, deslizantes, torrenciais daquela gosmenta loucura vermelha, caçando-se mutuamente por intermináveis passagens ensanguentadas de fulgurante céu purpurino. Fantasmas informes e mutações caleidoscópicas de uma cena fantasmagórica relembrada. Florestas de carvalhos monstruosos, hipertrofiados, com raízes serpenteantes retorcendo-se e sugando os humores inomináveis de uma terra verminosa povoada por milhões de monstros canibais, tentáculos em formas de montículos de terra tateando de núcleos subterrâneos de completa perversão poliposa, raios enfurecidos sobre as paredes cobertas de eras malignas e arcadas demoníacas asfixiadas pela vegetação. Deus seja louvado pelo instinto que me levou inconsciente a lugares habitados por gente, ao pacífico vilarejo adormecido sob as plácidas estrelas do céu cristalino. Em uma semana me recompus o suficiente para convocar um grupo de homens de Albany para explodir com dinamite o solar martense e todo o cume da Tempest Mountain, obstruir todas as covas montículos que encontrasse e destruir certas árvores hipertrofiadas, cuja existência parecia um insulto à sanidade mental. Eu consegui dormir um pouco depois de terem feito isso, mas jamais terei o verdadeiro repouso, enquanto recordar aquele inominável segredo, o segredo do medo à espreita. A coisa vai me perseguir, pois quem poderá saber se o extermínio foi completo e se fenômenos análogos não poderão existir no mundo todo? Sabendo tudo o que eu sei, quem poderia pensar nas cavernas ocultas da Terra sem um pavor infernal de futuras possibilidades? Não posso ver um poço ou uma entrada do trem metropolitano sem estremecer. Por que os médicos não me dão algo para eu dormir ou para tranquilizar de fato meu cérebro quando troveja? O que eu vi sobre o facho da lanterna, depois de atirar na coisa indescritível retardatária, foi tão simples que quase um minuto se passou até que eu possa compreender e ficar fora de mim. A coisa era nauseante. Um imundo gorila esbranquiçado, com presas agudas amareladas,
e pelagem toda emaranhada. Era o produto final da degeneração mamífera, o pavoroso resultado da proliferação, multiplicação e alimentação canibalesca, isoladas em cima e embaixo da superfície do solo, a encarnação de todo o rosnante, caótico e sorridente pavor que espreita por trás da vida. Ela olhou para mim enquanto morria, e seus olhos tinham a mesma qualidade estranha que marcava aqueles outros olhos que me haviam fitado no subterrâneo e instigado nebulosas recordações. Um olho era azul, o outro era castanho. Eram os olhos desiguais dos Martense, de que falam as velhas lendas, e eu soube, num torrencial cataclismo de horror indizível, o que havia se passado com a família desaparecida, com a terrível casa de Martense, ensandecida pelo trovão. Fim do conto. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro. Você pode fazer sua inscrição, deixar seu like que vai ajudar o canal. Afinal, este é um trabalho solitário, onde eu escolho os contos, narro, edito e publico para vocês. Se você quiser ser um colaborador, tem aí opções das mais variadas. Se você quiser bater um papo comigo, o que você achou? O primeiro capítulo eu achei meio Chapolin, sabe? Quando o Chapolin chega no meio da noite, naquelas casas assombradas, né? E ainda mais que ele tem que dormir junto com os meninos lá, com os rapazes que foram ajudá-lo, né? Parece aquela coisa meio do Abominável Homem das Neves, né? Que você vai lá para fazer uma vigília, mas você quer dormir na casa, pô. Não dá para passar uma noite em claro. Então, a primeira parte foi meio assim, pantomímica, ao meu ver. No entanto, quando começam a ocorrer as mortes realmente, e depois a morte do Murray, né, quando ele coloca o rosto para fora da janela e metade da sua face é transformada em mingau, aí começa a ficar realmente assustador o conto. Essa última parte eu vou ter que ouvi-la, né? Quando eu estou narrando eu estou meio concentrado, mas na audição é que eu vou entender direitinho o que aconteceu, mas basicamente eu acho que eu compreendi essa visão quando ele entra na sepultura e começa a atravessar alguns túneis e encontra esse ser espectral aí, esse imundo gorila esbranquiçado, com presas agudas amareladas e pelagem emaranhada, um olho azul, o outro castanho, como se fosse um resultado das profundas multiplicações da família Martense entre eles, né? E eu acho que a base é essa. A multiplicação ali entre irmãos, entre primos, que vai ocorrendo, vai transformando em anomalias genéticas a ponto de, no final, se tornarem esses seres que o Lovecraft descreve aqui, ok? Então é isso, meu amigo. Gostei do conto, um dos melhorzinhos dos últimos contos que eu venho narrando do Lovecraft. O que você achou? Comenta aí para saber. Um abraço, até a próxima.